Olá, Áries! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Áries, inicialmente farei uma leitura sobre trabalho, na sequência farei uma leitura sobre relacionamentos e Áries, vamos ver aqui as primeiras cartas da sua leitura. Como primeira carta, Áries, nós temos aqui a energia da temperança. Como segunda carta, nós temos aqui a energia da estrela. Como terceira carta, Áries, nós temos aqui enamorados. E vamos ver mais cartas, mais orientações, mais previsões para esta semana. Áries, as cartas auxiliares. Opa, já desvirou uma aqui, ó. 2 de ouros, hein? Carta número 1. Vamos ver as demais cartas. Carta número 2, auxiliar. Nós temos aqui um 9 de paus. Carta número 3, auxiliar, nós temos um 10 de ouros. E última carta da leitura, Áries, nós temos aqui um 5 de paus. Ok. Áries, então vamos ver aqui essa semana no trabalho. Depois falarei sobre relacionamentos, tanto para os solteiros quanto para os casados. E ó, o que está acontecendo aqui? Ó, aqui já chega uma energia. Bom, na verdade tem bastante coisa acontecendo nessa semana, tá? Vou organizar aqui a leitura para você entender tudo. Bom, primeiro, ela é uma semana de mudanças, mas são mudanças que envolvem burocracias, envolvem tomada de decisões. Ao mesmo tempo tem questões externas acontecendo, que é esse 5 de paus aqui. E você no meio de situações onde tem que ter mudanças, mas a mudança depende de você e depende não só de você, depende de outras pessoas também, mas o núcleo envolve muitas pessoas e aí é aquele momento que gera um certo atraso em algumas mudanças ou algumas dificuldades, que é, né, justamente o 2 de ouros e o 5 de paus. Só que tem mais pessoas envolvidas, ou observando você, ou querendo ajudar, ou querendo de alguma forma atrapalhar. Sabe quando alguém quer ajudar e acaba atrapalhando? Pois é, isso pode acontecer nessa semana também. E se torna uma semana burocrática por causa da carta da temperança. Então essa burocracia pode ser uma burocracia externa, propriamente falando sobre documentação, papéis, assinaturas, reuniões, aprovações que demoram para acontecer. Então aqui a gente tem uma certa lentidão na semana na questão profissional por causa desse externo, que é a temperança e o 2 de ouros. Só que tem a ver com outras pessoas, tem a ver com decisões. E pode ser um momento burocrático interno também nessa dificuldade de tomada de decisão, que a gente chama de hesitação. Então, para onde que eu vou? O que eu faço? Como que eu faço? O que que eu estou fazendo? É como se você tivesse, Áries, nessa semana, a sensação como se você tivesse uma encruzilhada com vários caminhos. E agora, qual é o melhor caminho? Qual a melhor direção? O que é melhor fazer? E aí tem pessoas dizendo, ó, o melhor caminho é para lá. Tem pessoas dizendo, o melhor caminho é para lá. E aí você fica naquele momento, e agora, o que que eu faço? Só que, ao mesmo tempo, a vida não para. Então, o que eu quero dizer aqui é que a leitura veio bastante complexa para essa semana. Estou tentando simplificar da melhor forma possível para você entender o momento, entender a previsão e compreender a orientação. Porque eu estou explicando tudo isso para poder passar a orientação para você ter assim, ó, opa, agora eu entendi o que está acontecendo e por que essa é a melhor direção, tá bom? Então, assim, ó, a melhor direção é realmente você fazer uma escolha, tomar uma atitude. A melhor escolha é realmente você decidir algo e seguir naquela direção. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo nessa semana não é a melhor opção para você. Tá? Você vai encontrar algumas dificuldades por causa do 5 de paus. Essas dificuldades, elas são naturais da vida. Então, toda vez que a gente começa um projeto, começa uma história, começa um mês, tem desafios, né? Tem metas, tem resultados a serem entregues, ou até mesmo na questão de evolução. Tem o desafio do dia a dia, muitas vezes da própria rotina, que está sugando ali todas as energias. Por isso, o naipe de paus aqui, questão energética, né? O quanto você coloca a atenção naquelas situações. Mas a sensação, para você não ter a sensação de estar patinando, ou não ter a sensação de que as coisas não estão acontecendo, escolha um caminho, escolha uma direção. Por que eu estou falando sobre escolher? Porque os enamorados abrem esse caminho e abrem essa questão energética, espiritual, pontual, mental, para você escolher, para você decidir. Não, é isso aqui que eu decidi, então é aqui que eu vou e aqui que eu vou fazer. Claro que vai ter toda a questão burocrática que eu falei na leitura, tá? Essa energia de... Você vai perceber, de algum jeito ou de outro. Pessoas interferindo, pessoas intervindo, pessoas de algum... Externo, tudo externo. Ou quando você tenta fazer alguma coisa, parece que tem uma dificuldade ali,
Mas tudo isso é do momento, tudo isso é característico da semana e do momento profissional. O importante aqui, Áries, é não parar de seguir adiante, é não parar de construir o seu futuro, porque todas as cartas apontam para uma direção positiva, a direção que você escolher, mas ela tem que ser focada para poder dar certo. Se você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, você vai ter muito mais dificuldades, porque cada caminho já traz a sua própria dificuldade, compreende? Então por isso que tendo essa organização vai fazer muito mais sentido para você e vai fazer com que a semana flua de uma forma muito melhor. Fazer escolhas é essencial, não perder tempo com hesitações, e aí as hesitações profissionais às vezes chegam no detalhe. Como por exemplo, eu vou estudar um pouco mais ou vou fazer a janta? Parece que não, mas é um momento de escolha. E agora, o que eu escolho? Investir no meu futuro ou fazer a janta? Investir em alguma coisa ou fazer outra coisa? Entre N possibilidades que vão acontecer nessa semana. Então é uma semana de escolhas. Cada escolha gera um caminho aberto e automaticamente fecha um outro caminho. Compreende? E assim você vai trilhando. Então, uma semana bastante burocrática, você pode esperar bastante conversa com outras pessoas, mas tanto o 5 de paus quanto o 2 de ouros, enamorados e temperança, eles vencem. São cartas que estão num momento de transição, mas que chegam num resultado positivo. Então esta semana a gente pode considerar um momento de transição, um momento de mudanças, um momento onde as coisas estão se estabilizando. Se você está assistindo esse vídeo aqui no domingo, talvez você pense, olha, né? Mas aqui é a previsão de futuro, meu amigo, minha amiga. Isso aqui vai acontecer durante a semana. Então, quando chegar lá no outro domingo, você olhar para trás, aí você vai... realmente, foi uma semana mais burocrática, uma semana mais lenta. Então, a grande orientação aqui é para você não perder tempo com o supérfluo. É para você não perder tempo pensando muito sobre o que fazer. Vá decidido, vá seguro, vá firme e siga nessa direção. E por falar em seguir nessa direção, Áries, aproveita, deixa um joinha aqui no vídeo, deixa um joinha no vídeo que é muito importante para mim e para o canal, é muito importante para esse vídeo. Deixa o seu comentário aqui embaixo também, a sua mensagem, o seu comentário. Eu gosto de ler, eu me esforço ao máximo possível para responder todo mundo, mas às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo. Então deixa a sua mensagem aqui que com certeza eu vou ler, vou deixar um coração, alguma coisa. Eu gosto dessa interatividade. E claro, Áries, inscreva-se no canal. Os vídeos de Áries vão ao ar todos os domingos às 5 horas da tarde. Justamente para você iniciar a semana muito bem informado. Então domingo que vem às 5 horas da tarde você tem uma nova leitura para uma nova semana. Aproveita, inscreva-se no canal e toca o sininho. Por quê? Porque aí se você esquecer da leitura, o próprio YouTube notifica você, tem uma leitura nova para sua semana. Então todos os domingos, 5 horas da tarde, um vídeo novo para o signo de Áries. Seguimos aqui Áries para relacionamentos. Muito obrigado pela sua companhia, claro. E seguimos aqui relacionamentos. Primeiro eu falarei sobre solteiros, pessoas livres e desimpedidas. Na sequência, para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado. Então, para os solteiros, aqui nós temos uma situação que começa a se desenvolver, começa a criar uma estrutura, tá bom? A gente pode considerar essa semana como mensagens que chegam, tipo aquela luz no fim do túnel, é quando começa a se esclarecer algumas coisas. Então, sim, namorados, já fala de mais pessoas envolvidas, momento de dúvidas, hesitações. Não necessariamente tem alguém envolvido aqui diretamente, mas às vezes a gente fica um pouco inseguro sobre o que fazer. Isso pode ser tanto você, Áries, que está solteiro, quanto a outra pessoa, mas aquele momento de hesitação. E agora? O que fazer? O 5 de paus já fala sobre dificuldade na tomada de decisões. Então tem uma certa dificuldade para me expor, para falar, para perguntar, para abrir meu coração. Pode ser tanto você quanto a outra pessoa em relação a você. E se você está completamente solteira, né, completamente solteiro, assim, não tem ninguém, aplicativo, rede social, não tem nada, ainda assim está falando sobre um momento de dificuldade para desenvolver alguma coisa. Só que aí, olha só, estamos aqui ressoando em estrela com 9 de paus. Então nesta semana a energia começa a mudar. Se você está solteiro, alguém aparece no seu caminho. Seja por rede social, seja presencial. Se você está ficando com alguém e a relação está um pouco conflituosa, um pouco dificultosa, algumas definições já começam a acontecer nesta semana. Não são momentos fáceis, tá? Por causa do 5 de paus e do 9 de paus, mas são momentos necessários para que haja esclarecimento. Então é uma semana importante para os solteiros, por quê? Porque algumas definições começam a acontecer.
O que você pode esperar da outra pessoa e do próprio destino? Clareza na tomada de decisão. Os comportamentos estarão muito mais perceptíveis de fazer uma leitura, muito mais perceptíveis de ter um entendimento sobre você e sobre a outra pessoa. Então ela é uma semana muito positiva no sentido de agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Então, realmente é uma semana de progresso, uma semana de abertura de caminhos, uma semana de clareza que está chegando e muitas respostas chegarão nesta semana também. Claro que aqui já fala de um momento mais conturbado, na verdade, né? Um momento um pouco mais de insegurança. Por quê? Porque tem várias coisas envolvidas aqui, não é só relacionamento, tá, Áries? Claro que aqui a leitura é só para solteiros, agora, nesse momento, mas na vida da gente, a gente tem trabalho, estudo, saúde, meio social, família, então tem várias coisas acontecendo. E aí, esses conflitos aqui, essa oscilação, insegurança, se refere ao externo, influenciando no momento de relações. É uma semana muito boa, é uma semana muito positiva no sentido de clareza e abertura, entendimentos e respostas. Respostas para os solteiros ficarão muito mais claras de serem percebidas nessa semana. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, Áries, aqui nós temos estrela ressoando em 10 de ouros. Aqui tem uma estabilidade que chega nesta semana pós dificuldades. Então aqui é como se o casal estivesse passando por um momento de decisão, hesitação, problemas, e agora o que fazer, as contas estão chegando, o financeiro está apertado, tem a escola dos filhos, tem a saúde de alguém, tem um amigo que está pedindo ajuda, sabe? Tem muita coisa acontecendo nesse momento. E claro que de alguma forma tudo isso impacta a energia do casal. Porém, a energia desta semana ela vai ressoar para a estrela 10 de ouros, que é uma semana mais estável, uma semana mais estabilizada, uma semana mais segura, tanto para conversas, tanto para diálogos, quanto para a tomada de decisões. Então, Áries, a energia que chega para o casal, que chega para os relacionamentos, namorando, noivo e casado, desta semana, são energias positivas. E eu diria mais, tá bom? Tem alguma questão financeira que vocês podem receber um comunicado, um chamado, um convite, como se fosse para resolver um problema, muito semelhante a pessoas que estão com dívidas, né, no sistema financeiro e de repente recebe ali uma comunicação para renegociar a dívida. Claro que isso traz um alívio. Então, é mais um exemplo, é um exemplo de como as coisas vão chegar para vocês nessa semana. É algo externo que de alguma forma traz uma orientação, traz uma segurança, ou, por exemplo, a dívida, enfim, de um veículo financiado está se tornando muito grande e aí de repente entra em contato e consegue uma renegociação ou consegue um avanço nesse tipo de situação. Mas assim, o momento conflituoso ele existe, está melhorando. E tem a ver com a parte financeira por causa deste 10 de ouros aqui. Uma energia muito boa que chega através da estrela. Inclusive, se vocês estão passando por alguma dificuldade de ordem, né, financeira, de ordem material, busquem a solução, porque a solução ela pode estar muito mais próxima do que vocês imaginam. Então tem situações de casais, né, que estão ali com o IPTU em aberto, não conseguiu pagar até o dia 31 de dezembro, né? Perdeu o desconto, por exemplo. Entra em contato com a prefeitura, tá aqui na leitura, entra em contato, tenta renegociar, vê se tem algum desconto, vê se tem alguma coisa. Talvez esteja lá a resposta que vocês estão buscando. Então esta é uma semana que ela vai trazer algum tipo de benefício, abertura, ela vai de alguma forma trazer a possibilidade para passar por uma dificuldade, por um problema de forma positiva, de forma resolutiva, de forma que está ajudando. Então o conflito ele existe, já vem do mês de maio, mas nesta semana aqui tem uma grande abertura, uma grande energia de superação. Tanto lá no profissional, quanto para os solteiros, quanto para quem está namorando, noivo e casado. Áries, olha só, se você ainda não fez a oração do Arcanjo Miguel, sugiro que você faça a oração do Arcanjo Miguel. É essa oração aqui, ó, uma oração muito forte, muito poderosa, onde faz uma limpeza energética e espiritual muito profunda. Oriento fortemente, faça esta orientação para você ter grandes resultados na sua vida. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho. Clica nesse vídeo aqui, ó. Um grande beijo e até lá.